Boa tarde! Entrei mais cedo hoje em mais uma live e abordando agora o trauma da rejeição. Ontem eu falei um pouquinho sobre o que é o trauma da rejeição de acordo com a psicanálise e hoje eu falarei sobre alguns sintomas que estão presentes no trauma da rejeição. Boa tarde para quem está entrando agora. Eu vou esperar um pouquinho e daqui a pouco eu começo o assunto, tá bom? Vamos falar sobre esse assunto que é extremamente importante. Trauma da rejeição é um dos traumas mais frequentes entre as dores emocionais e as pessoas estão aí sofrendo com os sintomas sem saber que esses sintomas são em virtude do trauma da rejeição. Então eu vou falar sobre alguns sintomas hoje e você preste atenção, se você se identificar com alguns desses sintomas, alerta, busca ajuda, faça análise, priorize o seu emocional. Esses sintomas eles podem se agravar, levando aí a um quadro sério de depressão, ansiedade, por exemplo, e tantas outras coisas, tá? Boa tarde para quem está entrando agora. Convide mais alguém, dispara o aviãozinho. E se você já tem alguma dúvida aí relacionada ao trauma da rejeição, pode mandar para mim, que eu terei o maior prazer em responder se eu souber, obviamente. Bora lá então, meu povo? Eu já vou começar, mesmo porque eu não vou me estender muito, tá bom? É só mesmo uma pincelada breve para que você consiga detectar aí se você está com esses sintomas presentes em você ou não. Primeiro sintoma que eu quero falar aqui com relação ao trauma da rejeição é dor emocional intensa. A pessoa que está ali sofrendo pelo trauma da rejeição, né? E digo mais uma vez, nem sempre ela consegue identificar que aquele sofrimento é por causa do trauma da rejeição. Um dos sintomas presentes é essa dor emocional intensa. É quando a pessoa começa a ficar triste do nada, sem nenhum motivo aparente, não aconteceu nada em específico, não existe nenhuma razão plausível e ainda assim ela fica triste. Onde muitas vezes ela chora, do nada ela chora, fica muito sensível, muito emotiva, é aquela melancolia exacerbada mesmo, exagerada, tá entre pessoas, tá bem, aí do nada aquela pessoa já se sente mal, muito triste, quer sair do ambiente, não quer mais interagir com as pessoas. Isso daí é a dor emocional, que é um dos sintomas no trauma da rejeição, é quando do nada vem aquela tristeza sem nenhuma causa específica. Não existe, né, uma justificativa aparente para que aquela pessoa se entristeça daquela forma. Ok? Esse é o primeiro sinal que eu gostaria de abordar aí com você. E esse sentimento de tristeza, ele pode perdurar por algum tempo. A pessoa fica triste, fica deprimida, não necessariamente em depressão, que é diferente, mas ela fica ali muito triste, deprimida, e ela não consegue identificar a causa. E da mesma maneira como surgiu essa tristeza, repentinamente, da mesma forma, ela vai embora, repentinamente. Do nada surge, do nada vai embora. Aí a pessoa fica sem entender, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu estou bem e do nada eu já fico mal? Por que eu estou ali, feliz, interagindo, vivendo a minha vida? Aí vem aquela tristeza profunda. O que está acontecendo? Isso tem que ser investigado. Pode ser que seja por conta do trauma da rejeição. Mais um sinal aqui que eu vou abordar com vocês.
baixa autoestima e autodepreciação. Boa tarde, bem-vinda, Brenda. Baixa autoestima e depreciação. A baixa autoestima é a estima que você tem em si mesmo, é o seu senso de valor. Como que você se valoriza? Será que você se valoriza? A autoestima está muito relacionada à nossa autopercepção de valor enquanto indivíduo, enquanto pessoa. Quando eu sei o meu valor, por exemplo, eu não fico me comparando com ninguém. Traduzindo, se a minha autoestima está saudável, equilibrada, eu não vou ficar me comparando com ninguém e não vou ficar me diminuindo, me depreciando e não vou ficar mal por conta disso. Quando a pessoa está ali no trauma da rejeição, a autoestima dela é muito fragilizada, está muito baixa. Então, por exemplo, ela fica se comparando com os demais constantemente. E ela sempre se deprecia, ela se coloca para baixo, ela se sente inferiorizada se comparando aos demais. É quando ela vê muito valor no outro e nenhum valor ou pouco valor em si mesmo. O outro sempre é melhor. O do outro tem muito mais valor. O outro é muito mais capaz do que eu. Eu sempre me comparo com o outro e nessa comparação eu me sinto muito diminuída, eu me vejo muito inferiorizada. Pessoas que estão ali com o trauma da rejeição, gritando dentro de si, gritando no inconsciente, elas se sentem assim. A baixa autoestima, muita autodepreciação, não consegue ver o seu próprio valor, não consegue ver as suas virtudes, as suas potencialidades, aquilo que é de positivo, ela não vê. E quando vê, ela não valoriza. E em contrapartida, ela super valoriza as suas limitações, as suas fragilidades, aqueles pontos que ela considera negativo. Então ela supervaloriza esses pontos, coloca lá em cima, em destaque, e aquilo que ela tem de bom, ela deixa passar batido. E isso também reflete muito na questão de a pessoa tem dificuldade em se elogiar. Como ela tem a estima muito baixa, ela se deprecia no seu inconsciente, ela tem muita dificuldade em aceitar elogios. Ela mesma não consegue se elogiar, porque ela não tem o seu senso de valor ali saudável. E por conta disso ela não consegue receber elogios. É aquela pessoa que quando recebe elogios, a mulher, por exemplo, ai, que blusa linda que você está usando. E ela automaticamente, sem perceber, sem nenhuma má intenção, obviamente, ela vai tentar de alguma forma desconstruir o elogio que ela recebeu. Ela vai falar assim, por exemplo, que nada, baratinho, paguei só R$50. Entende? Ela não consegue receber o elogio. Seu cabelo tá bonito. Não, imagina, tá sujo. E são coisas assim. Então, nesses detalhes é que a gente consegue perceber que aquela pessoa está com ferida emocional. E qual é? O trauma da rejeição. O que acontece, gente, de maneira geral, quando a pessoa está ali refém do trauma da rejeição? Essa pessoa, inconscientemente, eu sempre gosto de frisar que é inconsciente, essa pessoa ela vai se rejeitar ao longo da vida de várias formas. Aí aqui eu já quero destacar um outro sintoma também muito presente, que é a autossabotagem.
É quando aquela pessoa ela se auto-sabota constantemente, né? Não conseguir receber elogios é uma maneira de se auto-sabotar. E ainda sobre essa questão dos elogios, quando ela recebe o elogio, ela não acredita nesse elogio, ela acha que a pessoa está mentindo para ela, ou então ela acha que aquela pessoa está elogiando porque a pessoa quer alguma coisa em troca, ou ela acha que a pessoa está elogiando só por elogiar, não tem o que falar, sabe? Fala assim, sem fundamento. Ela não acredita. Ela fica muito desconfiada, ela fica sempre ali na defensiva. Mais um sintoma. Boa tarde para quem está entrando agora. Fran, Regiane, Patrícia, Tati, bem-vindas. A pessoa fica sempre na defensiva. Ela se defende o tempo todo. Sabe aquela pessoa extremamente desconfiada? Tá sempre um olho fechado, um olho aberto. Bom, não sei se é assim que fala o ditado popular. Mas é aquela pessoa que está sempre desconfiada. Ela tem uma dificuldade enorme em confiar nas pessoas. Ela sempre tá ali, ó, com um pé atrás, ou então com os dois pezinhos atrás. Sempre na defensiva. E a pessoa, por conta do trauma da rejeição, né, que fica também sempre na defensiva, é uma pessoa extremamente reativa. A Brenda colocou aqui o seguinte: eu tô assim, não consigo acreditar em ninguém. Ô Brenda, nós já conversamos um pouquinho, né, em outras lives. Você, meu amor, tem apresentado aí, né, vários sinais presentes, né, no trauma da rejeição. Precisa trabalhar isso, Brenda. É possível superar. Eu sou prova viva, eu superei o trauma da rejeição, juntamente aí com sintomas, especialmente a dependência emocional, e eu sei que é possível, tá? Não é fácil, tem que se viver um processo, mas a abordagem psicanalítica ela é muito eficiente para ressignificar não só o trauma da rejeição, mas todas as dores emocionais, tá? E por que, Brenda? E vocês que estão aqui comigo, por que a pessoa que está ali, né, vivendo o trauma da rejeição, ainda está com essa dor pulsando, né, no seu inconsciente, ela fica extremamente desconfiada? Essa desconfiança é também, além de ser um sintoma, é ao mesmo tempo um mecanismo de defesa. Vou dar um exemplo. Quando eu fico desconfiada, eu não me aprofundo no relacionamento. Por exemplo, a Brenda é minha colega de trabalho. Só que eu não consigo confiar totalmente na Brenda. A Brenda não me deu nenhum motivo concreto para que eu não confie nela. Porém, por conta desse trauma da rejeição, eu não consigo confiar. E essa desconfiança me impede de me aprofundar no relacionamento com a Brenda, tornando aquele relacionamento de trabalho em uma amizade mais íntima, por exemplo. A pessoa, vejam só, vou falar mais um sintoma. A pessoa no trauma da rejeição, ela também tem como sintoma essa dificuldade em se relacionar com as pessoas. E de que maneira essa pessoa se relaciona? A pessoa no trauma da rejeição, ela sempre vai se relacionar de uma maneira muito superficial. Ela vai até o capítulo 1, chega no capítulo 2, ela cai fora. Ela se relaciona de uma maneira muito superficial mesmo, e isso também é um mecanismo de defesa. Por quê? Quando ela não se aprofunda no relacionamento, no inconsciente dela, ela quer evitar uma maior aproximação, ela quer evitar uma maior intimidade para não ser rejeitada. Vocês estão conseguindo entender? Se vocês tiverem aqui mais alguma dúvida, pode mandar para mim. Se quiserem compartilhar alguma coisa, manda aqui para mim também, tá? Então, no trauma da rejeição, a pessoa
tudo que ela faz ou tudo que ela deixa de fazer, ela está ali motivada, movida por essa dor emocional terrível que é o trauma da rejeição. Então ela deixa de se relacionar com as pessoas, porque no seu inconsciente ela quer evitar a dor da rejeição. Ela pensa, se eu me relacionar, eu vou correr o risco de ser rejeitada. Então eu prefiro não correr o risco. Então essa pessoa inconscientemente ela vai se esquivando das relações interpessoais. Ela fica só na superficialidade. E isso se reflete em qualquer tipo de relacionamento. Nas amizades, no trabalho, na vida sentimental. Ela sempre fica ali à margem. Eu acho que essa é a expressão. Ela fica ali à margem, na superfície mesmo. Ela não se aprofunda justamente para não correr o risco de ser rejeitada. Aí, voltando aqui a falar da questão da desconfiança. Ela se priva de dar o voto de confiança no outro para não arriscar ser rejeitada ou ser abandonada, ou rejeitada e abandonada ao mesmo tempo, tá? No trauma da rejeição, o abandono tá ali de mão dada. Então, quando a gente fala em trauma de rejeição, também, além de ser um medo de ser rejeitada, ao mesmo tempo é o medo de ser abandonada. Tá claro isso para vocês? Boa tarde para quem entrou. Tem alguma dúvida? Se vocês quiserem, gente, pode mandar, tá bom? Fica à vontade. Vou falar mais um sinal aqui para vocês. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Vocês estão identificando em vocês esses sinais? Prestem atenção. Ou então vocês estão identificando esses sinais em alguém que vocês conhecem? Fiquem atentos. Mais um sinal é o sentimento de inadequação. A pessoa no trauma da rejeição, ela sempre se sente deslocada dos ambientes. E ao mesmo tempo ela não se sente pertencente aos ambientes, ao núcleo familiar. Ela se sente aquele peixinho fora d'água. Ela não se sente compatível com aquele ambiente, com aquele grupo social. E ao mesmo tempo ela sempre se vê inadequada. É como, por exemplo, aquele trabalho é muito bom para mim, eu não estou à altura, eu sou inadequada. Ou é então quando ela se auto-sabota nos relacionamentos, ela faz de tudo para que o parceiro, a parceira, rompa com ela no relacionamento, porque no seu inconsciente ela se sente inadequada para aquela relação, inadequada para aquela pessoa. Ela sempre se vê aquém, ela sempre se vê como um grande saldo negativo ambulante. Ela sempre se vê em débito com o outro. Ela sempre está devendo, ela nunca está à altura de nada e nem ninguém, porque ela se sente inadequada. Aí a mulher, por exemplo, que se sente inadequada, muitas vezes por fora ela tá linda, maravilhosa, só que ela, com ela mesma, internamente, ela se sente inadequada e vem a sensação de baixa autoestima, né? Tem a baixa autoestima, se acha feia, fica comparando com as demais, ainda que ela não demonstre, muitas vezes como um mecanismo de defesa. Mas se existe ali o trauma da rejeição, isso aqui é um outro ponto importante. Às vezes a pessoa, ela usa de uma máscara em um mecanismo de defesa, ela não demonstra suas fragilidades emocionais, porém internamente ela está fervilhando em dor. Ela se mostra muitas vezes autoconfiante, uma pessoa bem resolvida,
porém, internamente, ela está ali numa luta travada com ela mesma. Internamente, ela está sempre ali guerreando contra os pensamentos autossabotadores que ela vai gerando em si por conta desse trauma da rejeição. Tá claro para vocês, gente? Tem mais alguma dúvida? Vocês estão muito quietinhas. Eu resolvi entrar mais cedo hoje para ver como que seria. À noite o pessoal participa mais, hein? Vocês estão tímidos? Mais um sintoma. Ansiedade social. Ansiedade social, gente, também aquele comportamento de isolamento, de esquiva. A pessoa, ela evita estar em contato com mais pessoas, ela evita eventos sociais, ela prefere ficar mais na dela. É aquela pessoa que fica mais quietinha, que se diz ser caseira. Gente, às vezes não é uma questão de personalidade, né? Não é uma questão de característica daquela pessoa ser mais reservada. Muitas vezes é por conta do trauma da rejeição que ela tem aquele comportamento de isolamento, de ficar mais quietinha na dela, de não interagir muito com os demais. Ou quando ela se expõe publicamente, ela conversa pouco, ela fica muito retraída. Pessoas que são muito retraídas nem sempre é questão de ser tímida, é o temperamento, é o melancólico, o fleumático, que fala menos. Não. Às vezes, essa pessoa ela adquiriu esse comportamento de ser mais retraída em função do trauma da rejeição. Por quê? Respondam aí para mim, por que vocês acham que essa pessoa fica mais quietinha, retraída, isolada, não interage muito? Vocês têm algum palpite? Manda aqui para mim, quero ver a participação de vocês. Só eu tô falando, vocês estão muito quietinhos? A Bruna falou que é porque eu explico muito bem. Ô, Bruna, muito obrigada pela gentileza, viu? Eu tento explicar o mais claro possível. Mas eu gosto muito da participação de vocês. Eu amo quando vocês mandam comentários, perguntas ou compartilham algo aí da vida pessoal de vocês. Enriquece muito a live. Cadê, gente? Ninguém tem palpite? Por que vocês acham que a pessoa no trauma da rejeição fica muito retraída, às vezes se isola, não interage, adquire, né, esse comportamento de esquiva? Alguém aí tem algum palpite? Bora falar, gente. Não tem problema se não for a resposta mais correta. Vamos aprender juntos. Não? Vou ter que responder? Ninguém vai falar nada? Então tá, vocês não falam, então falo eu. A pessoa no trauma da rejeição, quando ela tem, né, esse comportamento de ser mais retraída, quietinha, não se relacionar tanto com as pessoas. Ah, garota, muito bem. Bruna, ó, seja, né, psicanalista, né, você tem que saber mesmo. Pronto, falei. Mas obrigada aí pela participação. Isso mesmo, Bruno, ó, não briga comigo, hein? Um desses medos é ser rejeitada novamente. Ela tem sim esse medo de não ser aprovada, porque a pessoa no trauma da rejeição, ela sempre busca a aprovação do outro, ela sempre quer corresponder às expectativas do outro. Perfeito, Márcia. Medo dos julgamentos. Como ela tem essa autopercepção muito negativa, né? Como eu já falei anteriormente, sentimento de inadequação, baixa autoestima. Ela se sente a mosca do cocô do bandido. Vocês entenderam, eu não lembro muito desse ditado popular, mas vocês entenderam. Ela se sente ali, tapete, um lixo, né? Então, ela evita as interações, ela evita se expor publicamente por conta do medo. Medo, sobretudo, de ser rejeitada.
Aí, por conta desse medo, ela não interage, ela não fala, ela fica mais na dela, tem muito medo do julgamento, tem muito medo da crítica, tem uma preocupação excessiva com a opinião alheia. Gente, isso é tão triste. Vocês já viram essas pessoas que são ali escravas da opinião alheia? Elas fazem muita coisa por conta da opinião alheia e elas deixam de viver muita coisa por conta da opinião alheia. Isso é um aprisionamento terrível. Joyce, querida, boa tarde, bem-vinda. A Márcia colocou aqui o seguinte: fui rejeitada quando criança pela minha avó e hoje percebo que me afetou. E afeta mesmo, tá, Márcia? Quando essa rejeição ela acontece por parte dos progenitores, né, pai, mãe, ou então alguém mais próximo, né, que tem um vínculo afetivo mais forte, como é o caso da avó, de modo geral, né, vai doer mais. As dores emocionais, elas são mais fortes por conta do vínculo emocional que é estabelecido na relação. Ou seja, quanto mais proximidade eu tenho de alguém, maior será a dor emocional desse trauma relacionado a essa pessoa. Então, quando é por parte da mãe ou por parte do pai, dói muito mais do que envolvendo um primo, por exemplo. Se é a avó que é a cuidadora, vai ter um peso muito maior, né? Se acontecer algum tipo de trauma por conta desse laço afetivo, por conta do vínculo, o afeto que envolve a relação. Por isso que a psicanálise é uma abordagem terapêutica do afeto. Essas relações são extremamente importantes e são nessas relações que podem surgir os piores traumas. A Joyce, a Bruna aqui, ó, colocou o seguinte: não acreditam que tem capacidade de fazer boas escolhas. Sim, a pessoa no trauma da rejeição, ela não acredita nela mesma, né? Ela não tem autoconfiança, ela tem muita insegurança. Então, ela sente, ela tem em si aquele grande sentimento de incapacidade. Ela olha para você, ela reconhece as suas potencialidades, ela vê as virtudes que você tem, ela te elogia, ela pode até te motivar, mas quando é com ela se sente inferior, incapaz, ela não consegue ver possibilidades, tem uma visão muito também pessimista. Vai dar certo para todo mundo, mas para mim não vai. E isso leva também a um grande vitimismo, tá? Pessoas que têm aquele comportamento vitimista podem sim estar ali no trauma da rejeição também. A Joyce colocou o seguinte: devidamente atualizada do tema, viu? Mentorar, muito bem, Joyce. Para quem não sabe, eu desenvolvi uma mentoria, duas na verdade, né? A próxima agora, que já tem as inscrições abertas, já podem entrar, só me chamar no privado, para superar o trauma da rejeição. E eu desenvolvi outra, que foi a última que eu realizei, que é para superar a dependência emocional. Então, se você detectou aí os sinais da rejeição, né? Só falei de alguns, mas já sentiu que você tem esses sinais, que você apresenta esses comportamentos, esses pensamentos. Opa, alerta, pode ser que você tenha sim o trauma da rejeição e é possível superar. Então, essa mentoria, que é terapêutica, de abordagem psicanalítica e é em grupo, ela se propõe a dar um direcionamento para que as pessoas possam superar o trauma da rejeição. Mas talvez você, né, não se identifique, fala, não, eu sei que eu não tenho trauma da rejeição, não tenho, né, graças a Deus não tenho, tá tudo ok com relação a isso. Mas no mínimo, essa mentoria vai trazer no mínimo conhecimento,
tá? E o conhecimento, além de ser libertador, ele é preventivo, né? Mas como assim? Você adquirindo esse conhecimento, você pode ajudar alguém que de fato está na dependência emocional, especificamente essa próxima mentoria, né? Que é para superar o trauma da rejeição. Então, você vai adquirir conhecimento para ajudar quem está no trauma da rejeição, tá? As mentorias que eu faço sempre tem psicanalista e é muito bom, a gente aprende junto também, porque eu também recebo, eu também aprendo e eu me proponho ali enquanto mentora a dar um direcionamento para que vocês consigam superar aí a dor emocional do trauma da rejeição. E tem a outra também que eu faço, que é para superar o sintoma terrível, que é a dependência emocional. Mas essa próxima é para superar o trauma da rejeição, tá? Deixar isso bem claro. Então, quem quiser participar, me chama no privado. O valor de investimento financeiro é extremamente acessível, apenas R$ 49,90. Garanto que outra mentoria com esse investimento baixíssimo financeiro você não vai encontrar tão fácil, tá? Tem dúvida? Me chama lá no privado, eu vou ter o maior prazer em explicar para você. Tava assim, essa mentoria é top, é brava. É brava, Joyce? A Joyce é uma figura. Obrigada, viu, pelo brava, Joyce. A mentoria é brava ou eu que sou brava? Como assim, Joyce? Se explica, eu não tô te entendendo. Vocês acham que eu sou brava, gente? Alguém aí tem a coragem de dizer que eu sou brava? Como assim? Gente, ó, Joyce, você aqui me expondo. Gente, tem mais alguma dúvida sobre o trauma da rejeição? Ficou bem claro para vocês? Você é top, amo. Ô, meu amor, obrigada. Eu também amo você, viu? Tem mais alguma dúvida, gente? Você ri, né? Ô, Bruna, você tá engraçadinha hoje, né? Mas tá bom, Bruna. Tá rindo, tá bom. A Joyce colocou, você fala verdades. Gente, olha, eu sempre digo o seguinte. A psicanálise, análise, né? É uma abordagem terapêutica, sobretudo de confronto. É muito confronto. E eu não iludo ninguém. Eu já mando a real. Tranquilo, gente? Você tá vendo, né, Bruna? Ah, Bruna, mas eu sou uma brava doce, tá bom? Eu sou brava, mas eu sou doce ao mesmo tempo, tá? Se assusta não. Gente, se tiver mais alguma dúvida, quiser mandar no meu privado, pode mandar. Eu vou encerrando por aqui. Se eu for falar, gente, de todos os sintomas, que são muitos, vai ficar muito extenso, vai ficar cansativo, não é esse o meu objetivo, mesmo porque eu sou muito sucinta nas palavras, né? Eu gosto de ir direto ao ponto. E para aprofundar mais, gente, é na mentoria. A Joyce participou, sabe que na mentoria que eu dou um maior aprofundamento ali, eu falo mais. Aqui na live eu gosto de ser mais sucinta, objetiva e clara, uma linguagem assim bem fácil, porque nem todo mundo é psicanalista, né, gente? Tem muitas pessoas aqui que não entendem ainda o que é a psicanálise, então eu me proponho a falar de uma maneira muito simples para alcançar o maior número possível de pessoas. É verdade, gente, foi uma brincadeira nossa, mas vem ser mentorada por ela sim. Ótimo, obrigada, viu, Joyce? Muito obrigada por suas palavras. Gente, eu vou encerrar por aqui. Vem aí a próxima mentoria com novo nome para superar o trauma da rejeição, é acolhidamente. Por que acolhidamente? Diante de qualquer rejeição que você tenha passado, né, e ainda talvez esteja sentindo, sofrendo essa dor emocional da rejeição, é essencial que você se acolha. Por isso, acolhidamente, nessa mentoria, nós vamos destrinchar junto esse tema que é extremamente importante. Combinado? Vem comigo então na mentoria acolhidamente e estou à disposição. Muito obrigada por quem passou aqui, principalmente a quem permaneceu até agora.
Um abraço. Amanhã eu volto. Horário? Não sei. A hora que der. A hora que der eu entro ao vivo. Fiquem aí atentos. E eu falarei mais um pouquinho sobre outros sintomas presentes aí no trauma da rejeição. Ô, Bruna, prazer, viu, ter você aqui. Muito bom. Gostei muito, tá, Bruna? Um beijo pra vocês. Quem entrou no final também, é lógico. Quem entrou no final também. Quem entrou no amém, amém também. Um beijo, um abraço. Até a próxima, amanhã. Não sei o horário, mas eu sei que eu venho pra gente falar mais um pouco aí de alguns sinais do trauma da rejeição. Esse trauma tão terrível, mas que é totalmente possível superar. Até amanhã, então. Tchau, tchau.